Nós vamos continuar com o nosso tema e penso que hoje vamos concluir falando acerca da reconstrução dos muros de Jerusalém. Os irmãos lembram-se que tenho estado a falar aqui convosco, a partilhar algo que Deus também tem estado a falar comigo nos últimos tempos. Nós falamos de como Zorobabel foi usado por Deus na reconstrução do altar e dos alicerces do templo e da consagração desse templo a Deus. Lembram-se os irmãos? Nós falamos de como o povo que tinha sido cativo para a Babilônia, agora Deus, chega um momento em que o povo começa a voltar para Jerusalém e começa a reconstrução. Os irmãos estão lembrados disso, certo? Então nós falamos da primeira fase, que foi Zorobabel, que foi usado. Depois falamos de Esdras, na última vez. Nós falamos como Esdras vai trazer uma restauração também espiritual através do ensino da palavra, purificação e romper alianças com os povos e os deuses estranhos. Lembram-se? Nós falamos de como Esdras, ao pregar a palavra de Deus, ele trouxe aos corações a convicção de como eles deviam de se separar dos povos estranhos, até que romperam alianças de casamento. Tivemos a ver isso da última vez aqui também. Então, com Esdras, com o ensino da palavra, vai começar um avivamento espiritual lá, que levou a muitos a desfazerem essas alianças com outros povos e que também incluía os deuses estranhos, não é? Práticas estranhas para o povo de Israel. Mas eles deixaram isso. Depois desse avivamento impulsionado por Esdras, o que vai acontecer? Naturalmente, o povo vai querer reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. Até agora só estava reconstruído o templo, certo? E havia pequenas casas em voltas do templo, mas nada em volta que protegesse a cidade. Portanto, eles estavam completamente expostos a ataques do inimigo. Então, agora, nós vamos entrar na fase em que Neemias entra na ação. Entra, digamos assim, a agir debaixo do poder, da sabedoria e da direção de Deus. Então, Neemias, ele está lá no palácio, e o que vai acontecer? Está no palácio e ele era copeiro do rei. Eu vou pedir que me desliguem esta ventoinha, senão os papéis vão estar a voar, vou estar apanhando papéis continuamente. Quem era Neemias? Neemias era copeiro do rei. O que fazia um copeiro? Um copeiro provava o vinho, não é? E os alimentos antes de passar para a boca do rei. Por quê? Porque antigamente uma das estratégias que se usavam para matar os reis era o envenenamento. Não é que agora não se use, não é? Há alguns povos que são expertos nisso. Matar mesmo aos seus líderes, aquela também se faz favor. Se alguém puder apagar, é porque ventoinhas virada para o palco não é uma boa ideia, não. Foi para frente, vira para agora os irmãos estão fresquinhos, pronto. Estão mais fresquinhos do que eu. Então Neemias, como ia dizendo, portanto ele provava os alimentos antes de ir para a boca do rei. Era naquela altura, era uma posição também de destaque e de confiança, não é? Na corte do Império Persa. E reparem, irmãos, Neemias chegou a ter mais influência que o comandante em chefe do exército. Muito importante, não é? Muito importante, porque normalmente o exército se lhe associa o quê? A defesa, a proteção do país, não é? Da cidade. Mas ele chegou a ter uma posição muito importante e era muito considerado pelo rei Artaxerxes. Então nós vamos abrir em Neemias, podes abrir aí no capítulo 1 e vamos começar a ler. Neemias capítulo 1. E diz assim:
as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quislev, no ano 20º, estando eu em Susá, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá. Lembramos que Neemias era judeu, certo? E veio até ele um dos meus irmãos. Ele identifica como alguém da sua família, não é? Como alguém que ele era próximo. E então quando eles chegam lá, diz Neemias aqui, e eu perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Chegam pessoas que vêm daquele lugar, é claro que ele quer saber notícias do resto do povo que tinha ficado lá, porque nem toda a gente foi para a Babilônia. Então ele quer saber notícias, ele quer saber como é que está aquela gente, como é que está o resto do meu povo, como é que estão os meus irmãos. E quais foram as notícias que ele recebeu? E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão como? Em grande miséria e desprezo. Algumas versões têm opróbrio, não é? E atenção ao que vem a seguir. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Quando Neemias ouve estas palavras que nós lemos a seguir, e sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Grande miséria e desprezo, muros fendidos, cheios de brechas, e portas queimadas a fogo. Quando nós vemos a palavra aqui, miséria, tem a ver com uma realidade que é mesmo havia uma situação de fracasso. Estava tudo estava muito mal naquele lugar. A situação das pessoas, a vida das pessoas era de miséria. E eu penso que nós entendemos muito bem quando falamos de miséria. Era uma miséria. Nós até temos uma expressão aqui em Portugal. Quando estamos a explicar alguma coisa, chegamos a um ponto que diz, olha, uma miséria. É ou não é? Temos essa expressão. Como dizendo, olha, já não há mais palavras para dizer. Por a palavra que se estava também a usar aqui. Estava tudo mesmo, tipo, não há ponta por onde se lhe pegue. Às vezes usamos, olha, um molho de brócolis, não é? Usamos expressões como dizendo, já nem tenho palavras de como te descrever. Nem sei o que faça, nem sei o que te diga. Era esta a situação lá em Jerusalém. Eles estavam em desprezo, eles estavam em uma condição de vergonha em relação aos outros povos, de opróbrio. Agora, como é que estava Neemias? Neemias estava no palácio. Ele estava bem. Ele estava no meio do luxo, não é? Ele tinha todas as condições para viver uma vida boa. Mas no coração dele estava o quê? Jerusalém. Estava o seu povo. E estava o Deus do seu povo. E ele vai se encher de compaixão por aquela situação. Ele não vai dizer, ups, ainda bem que não estou lá. Olha, eles estão ali, o que é que vamos fazer? A mim me tocou estar aqui no palácio? Não é? Não. Ele se encheu de compaixão. O que é que nós podemos aprender logo aqui, irmãos? É que nós, ainda que estejamos rodeados de tudo que precisamos na vida, de coisas materiais e até de espirituais, o nosso coração deve estar cheio de compaixão por aqueles que não têm isso. Amém. E não nos ficarmos conformados como nós estamos. Quando falamos de muros, quando se fala aqui de muros, ok, os muros estavam partidos e quê? Vamos a falar de pedras. Qual é a importância das pedras? Pedras. Mas é necessário nós percebermos o significado que eles tinham naquele tempo. Os muros
de uma cidade era proteção. Os muros serviam também para delimitar a propriedade. Não estava lá a conservatória do registro predial para dizer quantos metros quadrados pertencia a cada um. Havia muros, não é, que delimitavam a propriedade, que limitavam a propriedade. Também, os muros de uma cidade ilustravam o poderio dessa cidade. Por exemplo, lembram-se quando se fala de Jericó? Uma das coisas que se diz dele que é o quê? Que tinha os muros enormes, não é? Era a identidade deles, era o poderio daquela cidade. Que eram grossos, que eram altos, que eram invencíveis, intransponíveis. Os muros eram muito importantes na identidade de uma cidade. Então, na época antiga, os muros eram construídos como uma medida de segurança, de proteção perante os seus inimigos. E no caso de Jerusalém, tinha 12 portas. Cada porta tinha assignada atalaias e guardas, pessoas que guardavam essas portas. Durante a noite, numa hora determinada, eles fechavam as portas e o povo ia dormir tranquilo. Por quê? Porque as portas estavam fechadas e porque havia guardas em cima do muro a vigiar e a guardar. Então, elas davam segurança. Quanto maiores e grossos, resistentes fossem os muros, melhor proteção ofereceria aos habitantes dentro dos muros. Até, vejam lá, irmãos, até que se um exército não podia proteger uma cidade, os muros iriam oferecer também proteção aos seus moradores, mesmo sem exército. Outra função que os muros tinham é que estabeleciam os limites, como eu já disse há bocadinho, identificavam o perímetro da cidade. As paredes proporcionavam identidade. Quanto maior fosse o muro, maior era a cidade. O maior orgulho da cidade eram os seus muros. Outra característica é que as paredes e os muros conectavam as pessoas que viviam dentro dos muros da cidade. Eles criavam um sentido de comunidade para aqueles que moravam perto uns dos outros. Já viram a importância que os muros tinham? E outro propósito muito importante, irmãos, é que Neemias sabia que, havendo muros fortes, também haveria uma separação entre Israel e o resto dos povos para que não se contaminassem com os costumes e com as crenças desses povos. Então, nós vemos que estes muros não eram só uma coisa física, mas tinham um grande significado, até espiritualmente falando, ok? Então, agora lembrando de novo o que tinha acontecido com o povo de Deus naquela época, por que eles estavam sem muros, por que as suas portas estavam queimadas. Nós já tínhamos visto isso, porque eles tinham desobedecido a Deus, se tinham contaminado com os costumes dos povos pagãos, se tinham misturado com as suas tradições, eles caíram na idolatria, renderam culto a deuses desses povos, entregavam os seus filhos até em sacrifício. Deixaram o temor, a justiça e a santidade de Deus. Todos estes pecados, entre outros, fizeram com que a presença de Deus se afastasse do seu povo e ficassem sem proteção e amparo espiritual. E no fim, não só foram derribados os muros espirituais, mas também os muros físicos. Isso foi o fim de tudo, não é? Por isso, quando nós falamos do princípio da reconstrução, os irmãos estão lembrados que a primeira coisa que se reconstruiu não foram os muros físicos. Foi o quê? Foi o relacionamento com Deus através da restauração do altar. Lembram-se disso? Isso era o primeiro, porque foi isso que despoletou toda a situação física depois e espiritual do povo. Então, neste momento vemos a Neemias orando, humilhado diante de Deus, com choro, com jejum. E qual foi a oração que Neemias vai fazer naquela hora? Ele vai confessar os pecados dos filhos de Israel.
E Ele se inclui também nessa oração, não é? Eu gostava, irmãos, quando nós estivéssemos a pensar e a meditar nesta palavra e que o Espírito Santo nos ajude, porque, na verdade, irmãos, só com a ajuda do Espírito Santo é que nós podemos extrair muita riqueza destes textos. Porque quando nós falamos de muros, a Ana Mari veio cá falar agora de muralhas e de muros e de pedras, nós estamos a falar de restauração das nossas vidas individuais. Quando vimos a Cristo, da nossa identidade, nós estamos a falar dos nossos casamentos, nós estamos a falar das nossas famílias, nós estamos a falar de toda a nossa vida. Nós também estamos a falar de algo muito importante e que tem a ver com o lema que nós estamos a estudar este ano na igreja. Somos um em Cristo. Fazermos algo juntos. Quando estamos a falar de construção de muros, estamos a falar também de construir algo juntos como igreja. Porque nós somos parte de um edifício, diz a palavra de Deus, como pedras vivas e cuja pedra angular é Jesus Cristo. Ele é a primeira. Ele é a primeira pedra e sobre Ele, como igreja, nós somos chamados a edificar, nós somos chamados a restaurar, a reconstruir. Amém? Com Ele no meio, não é? Então, o nosso muro espiritual, quando nós falamos de muro, o que é isto, irmã Ana Maria? O que fala de muro na nossa vida? Tem a ver com tudo o que fazemos em relação a Deus. Isso é o nosso muro, ok? Imaginem, quando nós estamos a ver aqui este muro, não é? É o nosso relacionamento com Deus. Se ele estivesse forte, este muro teria todas as pedras no seu lugar. Não teria brechas, não teria buracos, porque o nosso relacionamento com Deus estava em primeiro lugar e estava como devia estar. Concordam comigo? Tudo, o nosso relacionamento com Deus é como um muro à nossa volta. É uma proteção à nossa volta. É por isso, é com esta visão que eu quero que os irmãos abracem esta mensagem. Não é com visão de pedreiro, não é com visão de arquiteto, mas é com uma visão espiritual. O muro da nossa vida, o nosso relacionamento com Deus, como é que ele está, não é? Então, Neemias diz que houve, que há portas queimadas, que há muros destruídos, que há brechas, e ele vai orar. Irmãos, e quando nós olhamos para nós, e por vezes nós vemos que há situações na nossa vida em que vivemos em derrota em algumas situações, e até como igreja vemos pontos fracos no edifício da igreja, nós temos que, a primeira coisa que fazer é humilhar-nos diante de Deus e reconhecer. E procurar-lhe a Ele. Porque ele é o único que nos pode ajudar a restaurar essa brecha. Estão de acordo comigo? Nós às vezes podemos querer restaurar de uma maneira, de outra, de maneira humana, mas nós precisamos de ver a visão de Deus para restaurar essa brecha. O como fazê-lo. Nós precisamos de procurar a direção de Deus. Então, na reconstrução dos muros espirituais, na reconstrução e na construção da igreja, a primeira coisa que nós temos que fazer é reconhecer que nós precisamos da ajuda de Deus. E é reconhecer que existem brechas. Porque às vezes nós pensamos, não, reconhecer não, porque eu sou cristã há muito tempo e eu caminho com o Senhor há muito tempo, na minha vida não há nenhuma brecha, na minha vida não há nenhuma fissura. Se não há, irmãos, glória a Deus, e assim é para isso que nós devemos caminhar, amém? Mas se na tua vida, no teu muro não há nenhuma brecha, então pelo menos ajuda a reparar a brecha do outro. É para isso que somos igreja, é para isso que estamos juntos também. Então a oração de Neemias, mais à frente nós vamos encontrar: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. E diz Neemias: Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Também eu e a casa do meu pai temos pecado.
De todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos. Neemias estava a lembrar diante de Deus que a situação atual de Jerusalém era resultado de alguma coisa. Não tinha aparecido por nada, tinha havido causas. Mas continua Neemias dizendo, e lembrando a palavra de Deus, uma promessa: e vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trairei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Disse Neemias: eles são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome. E faz prosperar hoje o teu servo, referindo-se a ele próprio, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Que oração tremenda. Oração diante de Deus, reconhecendo que havia destruição na cidade, mas ao mesmo tempo também reconhecendo o porquê tinha havido essa destruição, mas também reconhecendo que Deus tinha prometido que se eles colocassem a sua vida espiritual em ordem, Deus iria voltar a trazê-los, iria voltar a dar prosperidade, iria abençoá-los. Que promessa tremenda que nós temos da parte de Deus. Irmãos, Deus é o mesmo ainda hoje. Jesus Cristo, diz a palavra, Ele veio para desfazer as obras de Satanás, as obras do pecado na nossa vida. Aquilo que o pecado fez na nossa vida, Jesus veio para desfazer. Jesus veio para reconstruir. E Jesus está aqui nesta manhã, vestido de majestade, como já cantamos. E Ele tem todo o poder para nos ajudar, para nos socorrer. E Neemias vai dizer-lhe isto a Deus. Deus, lembra-te que tu dizeste isso. Então, se tu dizeste isso, tu és um Deus fiel, tu és um Deus que cumpres as tuas promessas, então eu me vou agarrar a essa promessa e eu vou pedir que tu sejas comigo e que me ajudes diante deste homem. E agora vamos ver que homem é esse perante o qual Deus lhe devia de dar graça. Era um ímpio, irmãos. Era alguém que nem sequer adorava a Deus. Era o rei Artaxerxes. E sabem o que aconteceu? Que depois de ele receber aquela notícia, depois de ter estado a orar e a jejuar dias, ele vai se apresentar um dia diante do rei para fazer o seu trabalho. Lá está pronto para pegar no copo, para experimentar e para dar de beber ao rei, para dar de comer ao rei. Mas diz a palavra de Deus que nesse dia a cara de Neemias, o rosto de Neemias estava diferente. E eu acredito que a tristeza que Neemias tinha no seu coração, a compaixão que ele sentia por aquele povo que estava destruído, isso se transparecia no seu rosto. E o rei lhe perguntou: o que se passa contigo? Reparem, era a pessoa que lhe ia dar de comer, né? Pelo qual ia passar a comida. O meu copeiro que vai experimentar a comida para ver se eu morro não está triste. Será que sabe algo que eu não sei? Não é? Será que sabe que olha, que já estamos tramados? O que é que ele saberá para estar triste? O que é que se passa com ele? Alguma coisa se passa com ele, porque Neemias não era assim normalmente. Então ele vai perguntar. O rei lhe pergunta e Neemias logo vai falar, vai aproveitar logo a oportunidade. E ele vai dizer: a cidade dos meus pais está assolada e as suas portas consumidas pelo fogo. Então o rei lhe pergunta logo assim, nós não vamos estar a ler tudo o texto, mas lhe pergunta logo: mas o que é que tu queres? O que me pedes? Um rei a um copeiro: o que é que tu queres que eu faça? E disse ao rei, no capítulo 2, versículo 5: se é do agrado do rei e se o teu servo é aceito em tua presença. Foram anos de servir a este rei da melhor maneira.
E ele estava agora a colher todos estes anos a servir a um rei ímpio. Irmãos, isto fala muito, não fala? Peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Envia-me para reedificar. Basicamente é isto que Neemias está a dizer. Envia-me para reedificar. E eu quero ir lá. Envia-me. E eu estou disponível. E o rei vai atender o seu pedido, porque Deus estava com Neemias. Neemias estava a mover-se debaixo da vontade de Deus. E quando nós nos dispomos, irmãos, para reconstruir, para permitir que Deus restaure até os muros da nossa própria vida e também para ajudar a restaurar os muros de outros, isso só está debaixo da vontade de Deus. Não te pergunto, será que eu devo reedificar os muros da minha vida? Será que eu devo ajudar para que outro seja edificado? Isso está debaixo. Não perguntes isso, isso é vontade de Deus. Nós somos chamados para ajudar a outros. Nós somos chamados para ajudar a construir a vida dos outros. Claro que também a nossa, né? Amém? Então o rei atendeu ao seu pedido. Então vai abrir caminho, vai abrir um corredor pelos países que devia atravessar para que ninguém o parasse, para que ninguém impedisse. Mais uma vez vemos isso, já tínhamos visto com Esdras, não é? Vai dar permissão para cortar madeiras, para a viga das portas e uma casa onde vai morar durante esse tempo. Então ele vai dar-lhe cartas a Neemias, que também o nomeavam como governador de Judá. E também lhe davam uma permissão para reconstruir os muros, as portas e a cidade. Então, irmãos, perante muros destruídos, nós nos devemos levantar para edificar, mas não sem antes ter orado, ter reconhecido a nossa situação e ter clamado pelas promessas de Deus. Irmãos, perante muros destruídos, e eu copiei a apatia não é a solução. Perante brechas, perante muros destruídos, a apatia não é a solução. Só nos vai trazer mais ruína. Portanto, nós somos chamados nesta manhã, irmãos. Somos todos chamados nesta manhã. Nós hoje somos lembrados de novo que nós devemos estar disponíveis para a edificação, para edificar, aleluia, as nossas vidas e o corpo de Cristo. Neemias chega a Jerusalém e vai encontrar o templo restaurado, o culto e a adoração a Deus também a ser ensinado por Esdras. E lembrem uma coisa, irmãos, quando Neemias chega a Jerusalém, ele tinha como propósito, a primeira coisa, mudar a mentalidade das pessoas. Isto é muito importante, porque tem a ver com o que acabei de dizer por causa da apatia. Ele chega para uma cidade que teve os muros derrubados durante anos. E estavam ali, a viver no meio de ruínas, com animais que entravam e saíam, feras, inimigos, em um clima de insegurança, em um clima de desproteção. Tinham vivido assim durante anos. Vivido, eu não diria vivido, eu diria sobrevivido. E ele vai chegar agora, e a primeira coisa que vai tocar é na mentalidade deles, em uma mentalidade de deveria ser assim, para uma mentalidade de eu vou fazer com que isso aconteça. Percebem o que estou a dizer, irmãos? Ele chega a um momento, em uma situação em que as pessoas estão ali do gênero, pronto, estamos aqui, olha, deveria de ser assim. Lembras-te quando a porta das águas estava lá? Lembras-te quando a porta do peixe estava lá? Lembras-te quando a porta das ovelhas estava lá? Deveria estar lá uma porta, né? Deveria estar lá um muro. Eles passaram anos assim. Mas agora Neemias diz, a mentalidade tem que mudar. A mentalidade tem que mudar. Irmãos, e às vezes o inimigo vem à nossa vida e nos diz, não há nada a fazer. Foram muitos anos assim, nada se pode mudar. Mas, irmãos, Jesus Cristo veio para nos dar capacitação, para nos dar a possibilidade de nós vivermos uma vida, e não é uma vida abundante.
Jesus veio para nos trazer isso. Então a nossa mentalidade tem que mudar. Temos que alinhar nesta mentalidade. Mudemos de mentalidade. Deus pode trazer mudança e reconstrução de muros nas nossas vidas, nas nossas famílias, na igreja, na sociedade, no trabalho onde tu estás. Perante muros destruídos, devemos dar de frente o estado dos mesmos. Devemos ver de frente o estado dos mesmos e não sermos como avestruz que se esconde ou negar a realidade. Qual é o passo seguinte que vai fazer Neemias? Antes de mais nada, vamos a Neemias 2. Ele vai inspecionar os muros. O resto dos muros estava lá. Diz: de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Porque as pessoas pensavam: olha, vem cá Neemias, foi nomeado governador, a ver o que é que este governador vai fazer. Eles não sabiam o que Neemias trazia na cabeça, não é? Ninguém sabia. E antes de partilhar isso, ele vai sair de noite, e diz que: e de noite saí e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Ainda de noite subi pelo ribeiro, contemplei o muro, e virando entrei pela porta do vale, assim voltei, e não souberam os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia, porque ainda nem os judeus, nem os sacerdotes, nem os nobres, nem os magistrados, nem os mais que faziam a obra, até então tinha declarado coisa alguma. Neemias escolhe um grupo de homens reduzido da sua confiança, porque nem sequer os magistrados sabiam nada, nem os sacerdotes, nem os levitas. Mas ele escolhe um grupo reduzido de pessoas que vai acompanhar para inspecionar os muros. Irmãos, isto nos fala que às vezes, perante a brecha na nossa vida, nós devemos ser sábios como Neemias fez. E ter alguém da nossa confiança que nos ajude a inspecionar os muros da nossa vida. Que nos ajude a ver onde é que está o erro. Que nos ajude aonde é que está a brecha pela qual o inimigo entrou na nossa vida e nos roubou segurança, nos roubou proteção. E há um lugar de derrota constante. Nós precisamos de homens e pessoas de confiança à nossa volta, que não nos vão julgar. Esses homens não estavam ali para dizer: olha aqui, olha como está isto. Não, eles iam para fazer um trabalho objetivo. Qual é a brecha? Onde está a brecha? Identificar a brecha. Onde está a porta? Qual é que era a medida da porta que estava lá? Inspecionar, ver de frente qual é o problema na nossa vida. Ver de frente nos muros. Então, ele teve uma atitude sábia, que com inimigos por todos os lados, ele mantivesse planos em segredo até que pudesse perceber a magnitude da obra a fazer. Ele vai fazer isto durante 3 dias. Analisar estragos, fendas, brechas, identificar problemas. Nós também devemos procurar no secreto do nosso tempo com Deus os lugares nos nossos muros onde existem brechas e portas queimadas. E como igreja também devemos procurar em oração onde existem brechas no nosso edifício como igreja. Porque nós não somos a igreja perfeita, pois não? Somos a igreja perfeita? Não existe a igreja perfeita. Mas sim temos um dever, como filhos de Deus, como parte do edifício, de construir, de reparar brechas, de nos juntarmos para cada vez sermos mais fortes, para que o inimigo não tenha por onde entrar e nos derrubar. Porque o inimigo quer destruir a igreja do Senhor. Por isso que a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, ele teve essa atitude sábia. Ele deu nome aos problemas, não é? E não teve medo de ver as brechas, não teve problema em ver qual era o trabalho a fazer.
Quando nós aceitamos Jesus, restauramos o templo na nossa vida, mas há muito a fazer, porque muita coisa pode ter sido destruída pelo pecado, pelos inimigos da nossa alma. Então, a primeira coisa é levantar-nos, olhar para o estado do nosso muro espiritual e pedir ao Espírito Santo que nos ajude a reparar e a fortalecer as áreas que consideramos necessárias em que Deus tem que intervir. E Deus estará conosco para nos restaurar. Amém? O Espírito Santo veio para fazer esse trabalho na nossa vida. Quando falamos de muros derrubados, falamos do trabalho de Satanás e as escolhas erradas nossas, feitas longe da vontade de Deus. Falamos de fraquezas na nossa vida, necessidades que não estão a ser cobertas. Falamos, irmãos, de termos concedido legitimidade para as trevas trabalharem nas nossas vidas, nas nossas famílias e até na igreja. Essa legitimidade é entregue através de nossos erros, é entregue através de padrões que nós assumimos durante anos e que não estão conforme a palavra de Deus. Então, o que nos veio trazer o Espírito Santo? O Espírito Santo nos veio trazer, através do discernimento e da palavra, a capacidade para identificar as brechas que estão na nossa vida, que nos fragilizam. Foi o Espírito Santo que veio. O homem natural, diz a palavra, não sabe discernir as coisas espirituais. Percebem isto? Mas os nascidos de novo, o homem espiritual, se discerne as coisas espirituais. Então, o Espírito Santo na nossa vida nos capacita para identificar onde que estão os problemas. Mas nós temos que pedir ao Senhor a dizer: Deus, onde que está a brecha? Como é que eu abri esta brecha na minha vida? Por que nesta área da minha vida eu sempre vivo em derrota? Mostra-me e ajuda-me a ser restaurada, a ser restaurado. Então o Espírito Santo nos mostra as nossas debilidades e nos guia a toda a verdade e a nossa santificação. Então, o que usa o Espírito Santo? É claro que vai usar a palavra de Deus, ele vai utilizar a verdade de Deus, ele vai trazer luz. Irmãos, uma ferramenta fundamental para a reconstrução de muros é a oração. A oração. Quando nós oramos, Deus fala conosco. A oração, irmãos, passem a expressão, desculpem lá, mas eu vou dizer, a oração não é uma seca. A oração não é um monólogo. A oração é um diálogo em que nós falamos com Deus e Deus fala conosco. E se isso não acontece na tua vida, alguma coisa não está bem. Continua a procurar a Deus, porque Deus não está mudo. O Espírito Santo na tua vida e na minha vida veio com uma função: é nos convencer, é nos iluminar, é nos guiar a toda a verdade. Como é possível que o Espírito Santo possa estar em silêncio na nossa vida? Não pode! Será que lhe damos lugar? Será que lhe damos tempo para ele falar conosco? Então a oração é uma ferramenta tremenda e necessária para nós restaurar os muros na nossa vida. A nossa vida de oração vai determinar a velocidade da nossa restauração. Perceberam? A nossa vida de oração vai determinar a velocidade da restauração. É importante nós orarmos diante de Deus, procurarmos direção. Eclesiastes 10:8 diz: quem abrir uma cova, nela cairá, e quem romper um muro, uma cobra o morderá. Coisa tremenda, né? Quem abrir uma cova, nela cairá, e quem romper um muro, uma cobra o morderá. Por quê? Porque o muro é proteção.
Depende de cada um de nós edificar e fortalecer os nossos muros diariamente. O profeta Isaías, no capítulo 30, versículo 13, diz que o pecado é como uma brecha que ameaça a ruína, que se estende por uma parede elevada, cuja queda virá súbita e repentinamente. Quantas vezes nós vemos numa parede alta, não é? Uma brecha, cada vez maior, e cada vez que passamos pela rua, naquele lugar, diz, ui, não é? Está quase, né? Está quase. Aqueles prédios que não têm aquela proteção. Por quê? Porque a fenda vai. E diz que num momento, aliás, nós vemos muitas vezes nos cartazes, perigo de súbita queda. Não é? Perigo, foram buscar aqui ao versículo, com certeza. Não é? O cartaz. Porque uma fenda vai subindo. Não importa o muro alto que esteja na tua vida. Não pensas naquela proteção que tu achas que é. Eu tenho aqui, ninguém vai entrar. Isto está seguro na minha vida porque eu consegui isto. Isto foi algo que eu consegui com muito trabalho. Mas se tu deixares uma brecha, ela pouco a pouco. E de repente, pum, aquilo que tu pensavas que era super alto, que era super protegido, que era a tua segurança, parte-se. Por quê? Porque havia uma fenda. Na nossa vida espiritual é o mesmo. Não, eu estou aqui. Eu vivo em vitória todos os dias. Mas, se tu deixares uma brecha, pouco a pouco aquilo vai, pum, e a queda é grande e iminente. Então, Isaías já nos tinha avisado disso. Mas também lembram-se da promessa de Isaías, que diz que os que procederem, neste caso de Deus, edificarão as antigas ruínas, levantará fundamentos de geração em geração e chamar-te a um reparador das roturas e restaurador de veredas para morar. Irmãos, e eu quero ser chamada reparadora de roturas. Tu queres ser chamado assim? Tu queres ser conhecido no céu como alguém que repara roturas? Não só na sua vida, mas que ajuda a reparar roturas na vida dos outros, nos muros dos outros. Eu gostaria de ser chamada assim. Ezequiel também nos vai falar disto. Nos fala da importância de reparar. Diz assim Ezequiel: não subistes as brechas, nem reparastes o muro para a casa de Israel, para estardes firmes na peleja no dia do Senhor. Ezequiel 13:5. Ezequiel 22:30. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não o destruísse, porém a ninguém achei. Devemos ser homens e mulheres que se colocam na brecha. Então o que vai fazer Neemias? Vai inspecionar os muros e a seguir ele vai fazer um apelo ousado. Eu gosto muito de Zorobabel, eu gosto muito de Esdras, eu gosto muito de Neemias, porque eles fazem apelos, eles pedem. Não é? Pedem por essa boquinha. Eles pedem e são apelos mesmo ousados. E ele vai dizer: então eu lhes disse, depois de inspecionar os muros, reuniu a todas as pessoas, não é? E diz: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém. É a seguir. E esforçaram as suas mãos para o bem. Ou seja, vinde, reedifiquemos, não sejamos mais opróbrio, levantemo-nos, edifiquemos. E eles se levantaram para edificar. Foi um apelo tremendo. Nesta manhã, o mesmo apelo está a ser também dito aqui. Podem passar a seguinte slide, faz favor, penso que é o seguinte. Vedes, vinde, reedifiquemos o muro de Jerusalém e não sejamos mais um opróbrio por parte dos inimigos, não é? Então, Neemias vai fazer um apelo ao povo. Reconhecer a miséria em que estavam, reedificar os muros e deixar de ser opróbrio. E algo interessante é que Neemias, sendo fiel a Deus, ele vai se incluir, não é, nessa descrição. Vede na miséria em que estamos, ou seja, ele se inclui, porque se identifica com o povo. Então Neemias
declarou às autoridades, sacerdotes, magistrados e ao resto do povo qual é a sua intenção, apoiada pelo próprio rei persa. E eles dizem, claro, isto parece, para nós passa assim muito rápido, mas, irmãos, quando ele disse que a reconstrução do templo estava a ser apoiada por um ímpio, aquilo só podia ser milagre. E o povo vai abrir os olhos e dizer, espera aí, Deus nos está a dar uma oportunidade tremenda. Então o rei Artaxerxes, que nos domina, não é? Está a permitir que nós reconstruamos a nossa cidade. Isto só pode ser Deus. E Neemias lhe diz, eu tenho permissão do rei. Então eles disseram, força aí, nós vamos avançar, nós vamos edificar. Nesta manhã é assim, irmãos. Se Jesus já fez o mais difícil por nós, como não confiar que Ele estará conosco na reedificação da nossa vida? Não é? Agora, eles vão começar a construção, mas o que vai acontecer logo nesse início da reconstrução? Diz que a reconstrução dos muros vai atrair a zombaria e a tentativa de desânimo dos inimigos. Logo apareceram aquelas vozes, não é? O Sambalate, o Tobias, o Gesem. E eles vão logo plantar uma oposição descarada. Nós encontramos isto no capítulo 2, no versículo 19. Diz que se levantaram e começaram a rir dele. Olha este. Depois de tantos anos neste estado, agora este vem e acha que com 4 tijolos vai arranjar esta situação. Tadinho. É mesmo ingênuo. E às vezes à nossa volta, quando nós confiamos em Deus, nós temos pessoas deste tipo, que vêm e nos dizem, olha esta pensa que agora vai chegar aqui, vai fazer, e vai ajudar, e vai isso, e vai plantar, e vai colher, e vai... Tu não viste a miséria que está essa vida já há anos? Achas que vais conseguir fazer qualquer coisa? Tu achas que com esse estado que tu tens da tua vida, que está tudo cacos, tu achas que vais conseguir fazer qualquer coisa? São vozes que vêm até a nossa vida, irmãos. Quantos se identificam de ter já ouvido estas vozes? Achas que tu consegues fazer qualquer coisa? Achas que o teu Deus te vai ajudar? Achas que Deus consegue fazer isso? Achas que a tua igrejinha te vai ajudar a fazer isso? Tu achas que tu vais ter uma vida normal, em segurança, com paz, com prosperidade? Achas? É isso que o inimigo nos diz. Mas olhem, sabem quê? Neemias diz que não vai perder tempo com eles. E eu admiro este homem. Eu quero ser assim. Irmãos, vocês querem ser assim? Eu quero ser assim. Eu não quero perder tempo com Sambalates, com Tobias, com Gesem. Ele vai avançar na mesma. Ele não vai lá ligar aquilo. E nós também devemos ser assim, não devemos ligar a este tipo de vozes que nos querem desencorajar para a edificação da nossa vida, das nossas famílias, da nossa igreja. E devemos colocar a Jesus no centro. Diz a palavra de Deus que os nossos olhos devem estar postos em Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. E colocar a nossa confiança nele. Porque Ele disse que estaria conosco até o fim. O inimigo nos diz, achas que Deus pode fazer algo a respeito dessa tua situaçãozinha? E Ele te vai dizer, é tarde demais. Mas eu te digo nesta manhã, isso é mentira. Porque o Senhor diz, operando eu, quem impedirá? Quem? Pode demorar tempo, sim. Eu não estou a dizer que vais reconstruir em um instante. Eles demoraram 52 dias, que também foi um recorde, não é? Porque todos trabalharam juntos. Isto é que é tremendo. Neemias tu não vês sozinho, só com aqueles homens de confiança a pôr cimento e os outros a olhar. Mas vamos caminhar para ali. Então, como responde Neemias? Neemias 2:20. O Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Estás para me dizer que não vamos... Nós temos o Deus do céu
Ele que nos vai fazer prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte nem justiça, nem memória em Jerusalém. Vocês não têm nada a ver com isto. Vocês não percebem patavina. Quem nos vai prosperar é Deus, homem. Nós somos os seus servos, perceberam? Deus prospera, nós servimos e nós edificamos. Por quê? Porque Deus é que vai trazer a prosperidade ao nosso trabalho. É Deus. Então nós simplesmente temos que reconhecer, somos servos, estamos aqui. Deus vai prosperar isso. Neemias então, ok, já coloquei estas vozes no seu lugar. Agora vou distribuir o trabalho. Sim, porque não vou ser só eu e 4 gatos. Não dá. Os muros são enormes. Eles levou 3 dias para dar a volta aos muros. 3 dias. Oi, 3 dias. Eu não sou muito boa a calcular quanto é que até onde eu chegaria se me pusesse agora andar 3 quilômetros. Não sou muito boa, mas pronto. Os irmãos, imagina, foram 3 dias a inspecionar. Há muita coisa para fazer. Então, o que é que ele vai fazer? Quem é que tinha lá? Tinha arquitetos? Tinha engenheiros? Tinha quem? Famílias. Tinha famílias. O que é que ele fez? Diz que ele vai distribuir o trabalho por famílias. Uma parte do muro e portas para cada família. Neemias identifica as portas e distribui o povo de volta do muro de toda a cidade. Ok? De toda a cidade, por famílias. No capítulo 3, nós vamos encontrar as famílias colocadas estrategicamente em frente de um pedaço do muro para restaurar. Ok? Eles chegaram lá e disseram, pronto, esta família, imagina, nós e os meus mais 4 do grupo agregado familiar, temos esta parte do muro para nós restaurarmos. Ora bem, vamos focar-nos nesta parte do muro. Cada família tinha uma parte. Cada família trabalhava com um objetivo claro e conciso. E se nós vamos ver, irmãos, se estudas cuidadosamente, vais encontrar 40 grupos diferentes de trabalho, com tarefas definidas e organizadas. Isto nos fala muito. Até como igrejas. Como igreja, nós devemos saber o que é que estamos a fazer. Nós devemos ser organizados. Nós devemos ter objetivos intencionais, pensados, orados. E cada um de nós deve estar em um lugar edificando a igreja. Eu ouvi poucos améns. Mas pronto. E eu penso que é assim. Porque a palavra de Deus diz que é. Então, quando ele distribuiu o trabalho, ele colocou uma família à frente de uma parte do muro, perto das suas casas, e essa parte lhe correspondia, era da sua responsabilidade. E se todas fizessem a sua parte do muro, a cidade estaria reconstruída por completo, rapidamente. O problema é se uma família dissesse assim, não, nós hoje vamos fazer um churrasco. Então, esta semana é de churrasco. O meu vizinho que está aqui, ele é bom a construir, hein? Vou lhe pedir e ele faça a minha parte também. Enquanto eu estou de churrasco. Não é? Que tenha ouvidos para ouvir que ouça. Da mesma maneira, isto é o que nós fazemos no nosso caminhar com Deus. Nós precisamos de tomar posse da nossa parte, do nosso muro espiritual. A parte que nós temos que construir. E agora estou a falar também como igreja, irmãos. Porque este é o lema deste ano. Somos um em Cristo. Estamos a caminhar juntos, unidos com um propósito. Que é trazer a glória de Deus a este lugar. Que é refletir a imagem de Deus neste lugar. Então, nós precisamos de tomar parte desse muro espiritual à frente de nós, algo que impacta também diretamente a nossa identidade, o nosso relacionamento com Deus, e ligados como membros de um corpo, não é? Temos esse dever de construir juntos. Porque a nossa falta de atenção ao nosso muro, a falta de atenção a nossa parte pode oferecer a entrada ao inimigo.
Então, brecha, fissura, aqueles buracos que vocês veem neste muro que está aqui na frente, a analogia, não é? É uma abertura, uma greta nos muros de proteção espiritual. Colocar-se na brecha significa interceder e tratar de levantar os muros espirituais que têm sido destruídos. Então são necessários homens e mulheres que se prostrem e clamem a favor das suas famílias, do seu povo. Irmãos, lembram-se no Êxodo, quando Israel estava no Egito, eles gemiam a causa da servidão e clamavam. E diz que esse clamor subiu, ele ouviu o seu clamor. Deus ouviu o gemido e se lembrou do seu pacto e enviou libertação. Lembra-se quando Moisés e Arão intercederam pelo povo depois da rebelião de Coré? Porque eles começaram a cair mortos e Arão passou pelo meio do povo com o incensário e parou a mortandade, porque havia alguém que estava ali a interceder por eles. Lembra-se da mulher sirofenícia que intercedeu pela sua filha, prostrando-se aos pés de Jesus e rogando para que Jesus libertasse a sua filha? Jesus ouviu e a filha foi curada e liberta. Lembra-se do cego Bartimeu que clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele foi ouvido e foi curado. Irmãos, todos esses exemplos e muitos mais nos falam da importância de colocar-nos no lugar da brecha, onde o muro está destruído, e interceder a favor das nossas almas, das nossas famílias, da nossa cidade, da nossa nação. Porque no clamor do povo de Deus há resposta. Então diz a palavra de Deus, já caminhando para o fim, que eles continuaram a reconstrução até a metade do muro, todas as famílias ali trabalhando, força ali, cada um no seu cantinho, todos ali trabalhando. Só que quando o muro chega à metade, já começa a ver-se qualquer coisa, né? A metade. Diz que isso chega aos ouvidos de Sanbalat. Sim, aquele homem que nós ouvimos no início, que veio a zombar de Neemias. E ele fica zangado. Neemias 4 nos fala isso. E diz que sucedeu, ouvindo Sanbalat que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito. E escarneceu dos judeus. E falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Fraquinhos. Se eles vão permitir isto? Vão-se fazer sacrifícios? Vão adorar a Deus? Vão acabá-lo no seu dia? Olha, vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Que coisa tremenda. O desânimo. Às vezes vem a voz: o que é que serviu fazer? O que é que serviu edificar? Para quê? Tu ouvias bem. Olha, vais construir, quando vem uma raposa, vai ser pousada em cima e o muro vai fazer tum. Era isso que estava a dizer. O muro que estás a construir não presta para nada. O muro vai ser fraco. O muro não vai oferecer proteção a ninguém. O muro não vai ter utilidade nenhuma. Aquilo que estás a fazer, para quê? Vem uma raposa em cima, pum, e cai o muro. Essas foram as palavras de Tobias. Mas voltamos a ver aqui o Neemias que todos nós queremos ser. Amém, irmãos? O que ele disse? Encomendou-se a Deus, diz: ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados. Ó Senhor, estás a ver? Estás a ver, Senhor? Ele está-me a desprezar. Ó Senhor, estás a ver? Ele está-me a desprezar. Ele está a dizer que o trabalho que eu estou a fazer não presta para nada, que é fraco, que não vai servir para nada. Como é que é, Senhor? Estás a ouvir? Diz: ouve e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e dá-os por presa na terra do cativeiro, e não cubras a sua iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram na presença dos edificadores. Porém edificamos um muro, e todo o muro se fechou até a sua metade,
porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Reparem, Neemias disse: olha, estás a ver, eles estão a falar contra nós, estão-nos a desprezar. Mas reparem à frente o que diz: eles te irritaram a ti. Diz aqui, eles te irritaram na presença dos edificadores. Eles te irritaram a ti. Neemias tinha a noção de que aquilo que estava a ser feito era de Deus. Era Deus que estava lá. Então essa zombaria não era propriamente só para Neemias, mas era, na verdade, eles estavam a afrontar a quem? A Deus. Então Neemias disse: oh Deus, que isso caia sobre eles. Mas nós, porém, edificamos o muro. Irmãos, as vozes de desânimo que vêm, as vozes de desânimo que vêm à tua vida, não vai prestar para nada, não vais conseguir aquilo que... Irmãos, rejeita essas vozes, não lhe des ouvido, porque Deus está ali a trabalhar. Operando Deus, quem impedirá? Então diz que o muro se fechou até a sua metade. Por quê? Irmãos, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Isto é incrível! Como é que está o nosso coração nesta manhã? O nosso coração está inclinado a trabalhar? O nosso coração está disposto a trabalhar, a construir? Como está o nosso coração nesta manhã? Irmãos, se não está, que esteja. Se as vozes de desânimo têm vindo à tua vida, se vozes de zombaria têm vindo à tua vida, e tens desistido de edificar, nesta manhã, da parte do Senhor, recebe este recado. Levanta-te e entrega todas essas vozes a Deus, porque Ele vai lidar com essas vozes todas. Não des ouvido a essas vozes. Os inimigos do povo de Deus não desistiram e se voltam a juntar outra vez para guerrear. Não desistem. O inimigo não desiste. Está ali sempre. Diz a palavra que está de volta de nós como leão, para ver a quem pode devorar. Então diz a palavra de Deus que eles, ouvindo que a reparação dos muros ia avante e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, iraram-se sobremodo. Isto também lembra-me quando às vezes Deus trabalha alguma área na nossa vida, nos restaura, nos fala de uma área que estava ali e o Senhor nos liberta e nos começa a trabalhar nessa área. Como vem o inimigo às vezes diz assim: aí hein? Achaste forte, né? Achaste que Deus fez? Pois agora vou com tudo. Eles vêm, mas o nosso capitão, ele é maior. Aleluia! E nós temos armas para o enfrentar. E nós temos a vitória em nome de Jesus Cristo. Então, porém, o que Neemias vai fazer? Eu gosto imenso deste homem. É um exemplo. Nós oramos, ok? Eles vêm com exército, vêm com espada. E nós que estamos aqui com paz e com cimento e com cola e tijolos, eles vêm com armas. Nós oramos ao nosso Deus. E o que fizeram? Puseram guarda contra eles de dia e de noite, por causa deles. A palavra de Deus nos diz: vigiai e orai. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores e o pó é muito, e nós não poderemos edificar um muro. Então disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles. Eles tinham pensado fazer isso durante a noite, entrar lá, destruí-los, fazer o maior estrago possível, destruir um muro que já estava assim, já estava ali sem fissuras. Eles queriam voltar a fazer fissuras, mas diz a palavra de Deus que havia judeus entre eles que vieram e disseram isso a Neemias. Então Neemias já estava preparado para colocar guardas. E diz a palavra de Deus que ele colocou guardas nos lugares baixos por detrás do muro e nos altos, e pôs ao povo pelas suas famílias com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Eles tinham medo, mas Neemias lhes disse: olhei e levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: não os temais, lembrai-vos
do grande e terrível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas mulheres, pelas vossas casas. Não temais. Mesmo que o inimigo possa vir para destruir aquilo que Deus já tem estado a fazer, irmãos, não tenhas medo, luta, peleja, não desistas, porque o Senhor diz aqui que é grande e terrível, aleluia, o Senhor está conosco. E diz que sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E então, a partir daí, como é que trabalhavam? Por uma parte, com uma mão, eles tinham as ferramentas e por outro lado, eles tinham as armas. E podem ver tudo isso, ler com calma, irmãos. Não temos tempo agora para parar. E naquele tempo, Neemias também disse ao povo: cada um com o seu servo fica em Jerusalém, para que à noite nos sirvam de guarda e de dia na obra. E nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um tinha as suas armas e água. Finalmente, irmãos, no capítulo 6, nós vamos ver como antes de finalizar a obra, os inimigos voltam outra vez. E esta vez com uma história inventada. Uma história inventada para Neemias, dizendo: olha, andam a dizer por aí que tu, Neemias, estás a construir porque queres ser rei. Andam para aí a dizer. Sabem aquela frase típica de: olha, algumas pessoas estão a dizer. Andam a dizer. E o que Neemias vai fazer? Como vai responder Neemias de novo? Ele vai dizer: olha, essa história que tu andas para aí a contar, tudo que tu estás a enviar por carta, porque ele enviou cartas para Neemias a contar essa história, tudo é mentira. Ninguém está a falar isso. Diz no capítulo 6:8, foste tu que inventaste. O inimigo por vezes forja mentiras contra a nossa vida. Mas são mentiras. E nós temos que chamar mentira. Foi ele que as inventou. Foi ele que inventa coisas contra ti. E que depois dispara contigo, dispara para ti, para tu acreditares e desistir. Mas ele disse: o que tu estás a dizer é mentira. De tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Mas tudo o teu coração inventas. Os inimigos queriam assustá-lo para que ele desistisse no fim. Mas Neemias vai pedir mais força a Deus ainda. E diz, Neemias 6, 15 e 16: acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elul, em 52 dias. Sucedendo que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, os nossos vizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram, e reparem esta frase, irmãos, reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. Os inimigos tiveram que reconhecer que foi Deus que possibilitou a reconstrução desse muro em 52 dias. Por quê? Porque Neemias estava focado. As famílias todas estavam focadas. Todos eles não deram ouvidos às mentiras, às vozes do desânimo, às vozes de mentira que vinham para fazer parar a obra. Todos eles clamavam a Deus quando vinham os ataques. E há uma parte aqui que eu não li aos irmãos, que Neemias reparou e disse: olha, nós estamos muito separados no muro. E quando vem um perigo do outro lado, nós não sabemos. Então, quando venha um perigo, toquem a trompeta, porque nós vamos lá acudir. Nós, irmãos, como igreja, por vezes cada um estamos na nossa vida. Estamos na nossa vida. Não estamos todos na casa de todos, pois não? Não. Ainda temos agora aqueles grupinhos de WhatsApp que a gente conversa e ainda nos pomos em contato, ainda sabemos um pouco da vida de um dos outros. Mas sabem, por vezes é preciso tocar a trombeta e dizer: o inimigo me está a atacar. Venham e ajudem-me. Porque senão eu não vou conseguir construir o muro. E isto é ser igreja também, irmãos.
é pedir ajuda. E não só pedir ajuda, como quando ouvimos o clamor de alguém, ir lá e ajudar, para que seja possibilitada a reconstrução dessa parte do muro. Mas nós temos que fazer a nossa parte, claro que sim, não é? Todos temos que fazer a nossa parte.